muito boa tarde, sejamos todos bem-vindos. Agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar sobre essa doutrina que nos ampara e nos fortalece. Espero que o tema escolhido, resgates ante a lei de causa e efeito, possa ressoar na consciência de cada um de nós, para que possamos levar os ensinamentos para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, enfim, para a nossa vida. Lembrando que o verdadeiro espírita não é apenas aquele que ouve, mas, sobretudo, põe em prática os ensinamentos da doutrina. Peço vênia aos mentores espirituais dessa casa para que possamos permanecer em perfeita harmonia. Então, convido a todos para uma reflexão sobre a proposta de hoje. Resgates ante a lei de causa e efeito. A obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, em seu capítulo 10, capítulo 7, as penas futuras, segundo o Espiritismo, nos traz: o espírito sofre a pena das suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Todas as misérias, todas as vicissitudes que suportamos na vida corporal são consequência de nossas imperfeições, de nossas expiações, de expiações de faltas cometidas, seja na existência presente, seja nas precedentes. Nesse primeiro slide, já estamos vendo que quem dá causa ao nosso sofrimento somos nós mesmos. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, trata da justiça das aflições e faz a distinção entre causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, referindo-se a esta e a pretéritas existências, respectivamente. A gente ouve muito falar, a gente sempre escuta que a causa de nossas aflições normalmente é uma causa remota, é de outras existências, mas o Evangelho, em várias passagens, nos mostra que não só em existências passadas, mas nessa própria existência, na atual existência, reside aí muitas causas das nossas aflições. O universo é regido pelas leis naturais ou divinas, as quais estão sempre em harmonia. Essas leis divinas ou naturais que regem todo o universo são as leis que estão escritas em nossa consciência e nos dão o discernimento do certo e do errado. Uma dessas leis que rege o universo é a lei de causa e efeito. Sabemos que os homens têm o livre-arbítrio de seus atos e que os resultados do mau uso desse livre-arbítrio e da inteligência recairão sobre eles através da lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito é também chamada de lei distributiva, que dá ou distribui a cada um segundo as suas obras. Na física, pela lei de ação e reação, temos que cada ação corresponde a uma reação igual e contrária, ou seja, de mesma intensidade, porém de sentido contrário, de sentido oposto. Essa imagem nos dá uma boa ideia da lei de ação e reação, ou de causa e efeito. Se derrubar, serei derrubado. Dá para ver ali os dominós, o efeito dominó. Lei de causa e efeito e a ideia de karma. O karma, na concepção das religiões orientais, guarda uma relação muito estreita com olho por olho, dente por dente, sugerindo que o indivíduo deve sofrer conforme fez sofrer, passar pelas situações penosas que submeteu os outros. É a famosa lei de Talião. Já para a doutrina espírita, o entendimento da lei de causa e efeito amplia muito a noção do karma, ao considerar que não somente pela dor, mas também pelo amor, o espírito pode reparar-se frente à lei divina. As consciências endividadas podem reparar-se, podem melhorar seus créditos com os tribunais divinos todos os dias, através do trabalho em favor do próximo e do amor fraterno aos deserdados do mundo, gerando novas causas
com o bem praticado hoje, o espírito interfere nas causas do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando o equilíbrio. Há imperiosamente a necessidade de reparação, mas não de punição. Nas palavras de Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Vejam que temos então duas opções, duas maneiras de repararmos os nossos erros, os nossos enganos. Pela dor, que seria a lei de talião pura, Pedro, embainha a tua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido, disse o Mestre Jesus. Então nos dá uma ideia da lei de talião. Essa é uma maneira, sentindo na carne. Ou então existe uma outra maneira, que é pelo amor, que seria um abrandamento dessa lei, onde através da prática do bem, através da boa ação que eu fizer, eu vou reparando, vou amenizando minhas faltas passadas. O entendimento da lei de causa e efeito nos permite compreender em plenitude a justiça perfeita de Deus. É da obra Espiritismo, a Nova Era, Richard Simonetti. Sentimos que tudo tem uma razão de ser, que nada acontece por acaso. Males e sofrimentos variados que enfrentamos estão relacionados com o nosso passado, recente ou remoto, como vimos, as causas anteriores das aflições ou as causas atuais das aflições. É a conta a pagar, mas há um outro aspecto muito importante. Se a dor é a moeda pela qual resgatamos o passado, Deus nos oferece a abençoada alternativa, o bem. Todo esforço em favor do próximo amortiza nossos débitos, tornando mais suave o resgate. Nada acontece por acaso, então, como está dito aí. É justamente essa ideia de compensação, de amortização do débito pela prática do bem. Com isso, começamos a entender o porquê das aflições. Se Deus é soberanamente justo, toda aflição, todo o sofrimento que temos é justo, pois só o temos porque Ele permite. Se Deus é soberanamente bom, não sofremos porque Ele o quer, mas sim como consequência dos nossos próprios atos. Nossas aflições são as consequências de nossas ações e não um capricho da divindade. A fatalidade aparente, que semeia males pelo caminho da vida, aparente porque a gente viu que tem uma causa de ser, apenas aparente fatalidade, que semeia males pelo caminho da vida, não é mais que a consequência do nosso passado, que é um efeito voltado sobre a causa. É o complemento do programa que aceitamos antes de renascer, atendendo aos conselhos dos nossos guias espirituais para nosso maior bem e elevação. O nosso anjo guardião, o nosso guia espiritual, e cada um de nós tem a missão de ajudar seu tutelado, que somos nós, a diminuir suas dores e a superar as provas, e por isso estão sempre nos inspirando bons pensamentos. Vejam, eles não apagam nossas faltas, mas nos ajudam a superar as provas e expiações para apagá-las. E também não dá para querer colocar a culpa no guia, no nosso anjo guardião. Não são eles que nos fazem errar. Não dá para dizer assim: mas o guia espiritual não me inspirou nada. Ou se inspirou, então eu não ouvi, e aí acabei errando. Não dá para a gente pensar dessa forma. Isso não serve de desculpa, pois temos a consciência e o discernimento do que é o certo e o errado. Vimos antes que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Pelo uso do seu livre-arbítrio, a alma fixa o próprio destino, prepara as suas alegrias ou dores. Jamais, porém, no curso de sua marcha, na provação amargurada ou no seio da luta ardente das paixões, lhe será negado o socorro divino. Nunca deve esmorecer, pois, por mais indigna que se julgue, desde que em si desperta a vontade de voltar ao bom caminho, à estrada sagrada, a providência dar-lhe auxílio e proteção. Da obra Depois da Morte, Leon Denis. Se Deus é justiça, é também misericórdia. Por isso, concede a todos nós
renovadas oportunidades de reparação dos enganos e de crescimento ao encontro do seu amor. Se isso não acontecer aqui e agora, acontecerá no futuro ou em outros planos de vida. Quando o espírito Clélia de Plantier se refere às expiações coletivas no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, diz que o indivíduo, além de poder comprometer-se isoladamente, pode fazê-lo com a família ou com a sociedade, devendo por isso, quando surja o tempo dos acertos de conta com a consciência, resgatar sozinho, com os familiares ou com os concidadãos da sua comunidade. São muito comuns esses sofrimentos, né? Porque Clélia de Plantier separa, né, o aspecto do indivíduo, da família e da sociedade. Erramos nos 3 aspectos e temos que nos acertar nesses 3 aspectos. É muito comum os comprometimentos com a família. Se hoje nós reencarnamos em determinada família, não é por puramente obra do acaso, né? Vejamos. Na obra Otimismo, a mentora Joana de Ângeles nos fala que a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando paz futura. Mães, nos diz o Evangelho, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas, um de nós 2 é culpado. Linda mensagem do Evangelho. Se temos problemas com alguém, né, podem ter certeza, um de nós pisou na bola, como se diz. Então, segundo o espírito Clélia de Plantier, é preciso ver o homem sob 3 aspectos: o do indivíduo, o de membro de uma família e, finalmente, o de cidadão. E ao cometermos erros, seja como indivíduos, seja como família, seja com a sociedade, estaremos diante da necessidade de resgatar nossos débitos. Faltas individuais, contraídas a sós, são as sós resgatadas. É a expiação individual. Faltas coletivas, contraídas em conjunto, solidariamente por mais de uma pessoa, são em conjunto resgatadas. São as chamadas expiações coletivas, o que não suprime a expiação simultânea das faltas individuais. Então, há uma classificação trinária. Podemos nos comprometer no aspecto individual, no aspecto familiar e no aspecto social. Lembrando que um comprometimento não exclui o outro. E prossegue Clélia de Plantier. Essas faltas coletivas é que são expiadas coletivamente pelos indivíduos que para elas concorreram, os quais se encontram de novo reunidos para sofrerem juntos a pena de talião. Ou, vejam aqui, a alternativa, né, aquela abençoada alternativa que vimos antes. Ou, né, pela misericórdia divina. Ou, para terem ensejo de reparar o mal que praticaram, demonstrando devotamento à causa pública, socorrendo e assistindo aqueles a quem outrora maltrataram. Assim, o que é incompreensível, inconciliável com a justiça de Deus, se torna claro e lógico mediante o conhecimento dessa lei. A mentora se refere à lei de causa e efeito. Novamente, temos 2 opções: ou pela dor, lei de talião, lei de causa e efeito, ou pelo amor, lei de causa e efeito relativizada, amainada. Todos temos faltas, todos somos devedores, pois vivemos na terra, um mundo de provas e expiações, e resgatamos nossas faltas através de um processo que se chama expiação. Na questão número 167 do Livro dos Espíritos, pergunta o codificador: qual a finalidade da reencarnação? Para que reencarnamos? Por que reencarnamos? Respondem os espíritos benfeitores: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça? Então, reencarnamos para expiar nossas faltas. Cá estamos nós, meus amigos, num mundo de provas e expiações. E nesse caminhar da reencarnação, neste ir e vir, vamos recebendo por justiça os frutos de todo o bem semeado. E em função dessa mesma justiça,
somos compelidos a reparar os males praticados, mas não em igual medida, graças à misericórdia divina, que invariavelmente defere amparo ao espírito faltoso, ajudando-o a remover de sua consciência o peso da culpa. A misericórdia divina nunca nos abandona, pois sempre defere amparo, apoio ao espírito faltoso. Mas não em igual medida, como está sublinhado ali, quer dizer que podemos abrandar os efeitos da lei de causa e efeito, como vimos anteriormente. Expiação. Pena que sofrem os espíritos em punição de faltas cometidas durante a vida corpórea. Como sofrimento moral, a expiação se verifica no estado errante, na erraticidade. Como sofrimento físico, no estado de encarnado. As vicissitudes e os tormentos da vida corpórea são ao mesmo tempo provas para o futuro e expiações para o passado. E para nossas faltas, o que vocês acham? Bastaria o arrependimento? E se alguém, além de estar arrependido, o ofensor obtiver o perdão do ofendido, além de estar arrependido, o ofensor obtiver o perdão do ofendido, estará quites com a lei? O que vocês acham? O arrependimento, conquanto seja, vamos ver o que nos responde também a obra O Céu e o Inferno. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. Seria muito fácil, na verdade, meus amigos? Eu me arrependi, opa, beleza, não vou fazer mais, está tudo certo. Não, não é assim. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só, são precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. O perdão, na verdade, é uma graça, é uma benevolência de quem o concede, mas não anula a nossa falta. Então não basta nos arrependermos, não basta a pessoa a quem ofendemos nos perdoar. O perdão, como dito, não anula a nossa falta. A pessoa que perdoa, ela sim, estará libertada, estará liberta porque perdoou. Mas o ofensor ainda não. Sua própria consciência ainda não o perdoa. A gente obtém o perdão, é uma graça, é uma benevolência. A pessoa que perdoa se liberta. Mas isso não é o suficiente para repararmos a falta. Por isso, o espírito esclarecido dá preferência a uma existência laboriosa, a uma vida de luta e abnegação, também agora da obra Depois da Morte, Leon Denis. Sabe que graças a ela seu avançamento será rápido, graças a essa vida laboriosa, será rápido. A terra é o verdadeiro purgatório, nos diz Leon Denis. É preciso renascer e sofrer para despojar-se dos últimos vestígios da animalidade, para apagar as faltas e os crimes do passado. Daí as enfermidades cruéis, as longas e dolorosas moléstias, o idiotismo, a perda da razão, que muitas vezes a gente não entende. O abuso das altas faculdades, o orgulho e o egoísmo espiam-se pelo renascimento em organismos incompletos, em corpos disformes e sofredores. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, em mais de uma passagem, que todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são as piores chagas da humanidade. Todo mal deriva daí. Os sofrimentos são a consequência natural. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Os sofrimentos são a consequência natural da falta cometida. Quer dizer que por uma justiça distributiva, rigorosa, o homem suporta o que fez aos outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser a seu turno tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado até do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, e etc.
Código Penal da Vida. É extraído esse Código Penal da Vida da obra também O Céu e o Inferno, no capítulo que trata das penas futuras, segundo o Espiritismo. Então, pelo Código Penal da Vida, para reparar a falta é preciso arrependimento, expiação e reparação. Vimos, só o arrependimento não basta. Sermos perdoados também não é o suficiente. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou por má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Também da obra O Céu e o Inferno. Como dito antes, por que será que reencarnamos na família de hoje? Quando ele fala ali, em contato com as mesmas pessoas. Se não acertamos antes, vamos voltar em contato com as mesmas pessoas. Então, por que será que reencarnamos na família que estamos hoje? Por que vivemos aqui junto com as mesmas pessoas? Por que será? Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, também da obra O Céu e o Inferno. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado. Isto é, ver quadro adiante. Nós vamos ter um quadrinho que resume isso aí tudo, já já. Trocando, em suma, por bons os maus exemplos perpetrados. E desse modo, progride o espírito aproveitando-se do próprio passado. Vamos agora falar um pouco da reparação. A reparação nos exige uma postura proativa, um bem fazer para compensar o mal feito anteriormente. Mas, quando que eu posso começar a reparar? O que vocês acham? Quando podemos começar a reparar o mal que fizemos? Quando? Na questão número 1000 do Livro dos Espíritos, pergunta o codificador: podemos nós, desde esta vida, resgatar nossas faltas? Sim, respondem os espíritos benfeitores, em as reparando. Então, podemos começar a reparar nossas faltas desde já. Vocês sabiam disso? Podemos sim, desde já. Seja humilde para admitir teus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. A primeira glória é a reparação dos erros, nos diz Machado de Assis. O quadro a que nos referimos anteriormente. Fazer o bem em compensação ao mal praticado. Se ontem, se num passado, se ontem eu fui orgulhoso, então hoje eu devo ser humilde. Se ontem eu fui austero, hoje deverei ser amável. Se ontem fui egoísta, devo agora ser caridoso. Se ontem fui... Tá muito sensível aqui o toque aqui. Se ontem fui perverso, devo ser benigno. Está mudando sozinho. Se ontem fui ocioso, devo agora ser laborioso. Se ontem fui inútil, devo ser útil. Se ontem fui intemperante, devo agora ser frugal. Esse é o quadro que nos referimos anteriormente, né, e que ele foi feito com base no Código Penal da Vida Futura. Foi extraído da obra O Céu e o Inferno. O que está em vermelho, pare, minúsculo, pare, são as nossas ações do passado, devemos parar com elas. O que está em verde, letras maiúsculas, siga, é o que temos que fazer agora para compensar o mal praticado em outras existências.
E não só em outras, nessa também, o Evangelho nos diz, né? Causas atuais das aflições. Então, se nessa vida mesmo, esse quadro, lá está escrito, se refere a existências transatas na obra, mas perfeitamente adaptado para a nossa vida presente, né? A nossa atual existência. Basta contrapor aquilo que éramos. Como éramos ontem, devemos ser a partir de então. Para entrar completamente em graça junto dele, aplicai-vos desde hoje, de hoje em diante, não somente a mais fazer o mal, mas a fazer o bem e, sobretudo, a reparar o mal que fizestes. Terei, então, satisfeito a justiça de Deus, porque cada boa ação que fizermos apagará uma das nossas faltas passadas. Esse trecho também do Evangelho, né? Coletânea de Preces Espíritas. Raul Teixeira, quando esteve aqui em Cascavel, numa palestra proferida em 2007, lá no Centro de Convenções e Eventos, cujo tema, Expiações Coletivas na Visão Espírita, nos dizia na ocasião o médium, abre aspas, em todos esses momentos de dores, nesse rol de sofrimentos que nos tem tomado individualmente, familiarmente e socialmente, vejam a dimensão, indivíduo, família, sociedade. Mas agora não precisamos mais perguntar a Deus o porquê. Por que nasci aqui? Por que nasci nesses tempos? Por que estou entre essas pessoas? Continuava o médium. Posso não saber exatamente o que eu fiz, mas eu tenho a certeza de que boa coisa não foi. Daí então, eis a doutrina espírita, balizando nossas estradas para nos fazer felizes cada dia mais. Chorando sim, dizia ele, ocorrem, mas de cabeça erguida, na certeza de que todas as coisas que nos ocorrem e que não tenham sido motivadas pela nossa negligência é porque tinha que acontecer. Não é o determinismo do momento, mas o determinismo do nosso livre-arbítrio. Cada vez que agimos de uma determinada forma, estabelecemos como será o resgate, salvo se mudarmos de vida, porque a cada um é dado conforme suas obras. Vejam, o salvo se refere àquela abençoada alternativa que vimos no início. Fecha aspas. Então, bonitas palavras que ele proferiu na palestra aqui em Cascavel. E Raul Teixeira, nessa mesma palestra, nos dava o seguinte exemplo. O tema que ele tratava era das expiações coletivas. Dizia ele, a mãe que perde o filho em tenra idade se pergunta, mas por que, meu Deus? Era uma criança linda, cheia de saúde. E continuava o médium. Mas talvez essa mãe, em uma existência anterior, tenha jogado fora o bebê, tenha abortado, tenha jogado numa lata de lixo. Jogou fora o filho, dizia ele, e agora não merece ainda. Jogou fora o filho e agora não merece o filho. Esta criança, por sua vez, pode ter sido um suicida no passado. Jogou fora o corpo e agora ainda não merece ficar no corpo. Até que esses resgates sejam acertados, essas diferenças amainadas, e ela passe a merecer o filho e o filho passe a merecer o corpo em uma existência terrena. Vejam, uma mesma situação reuniu dois espíritos para agora, simultaneamente, resgatarem seus débitos. É o resgate simultâneo que a gente viu alguns slides atrás. Então vejam como que se processa, né? A gente até pode ficar pensando, né? Mas como que deve ser um computador muito poderoso, né? Para poder programar todos esses feitos, né? Mas a gente, se parar para pensar, né? Na verdade, Deus criou o universo, né? Então o que é ajeitar umas coisinhas daqui e outras ali para as diferenças irem se resolvendo, os resgates sendo amainados, pagos? A gente vê que é obra de Deus, e que esse acerto é necessário, porque ele não é nada mais, nada além do que uma consequência do que causamos no passado. Ainda na mesma palestra, Raul Teixeira, ao discorrer sobre as expiações coletivas, fazia considerações sobre a morte.
Dava os exemplos dos incêndios em São Paulo, né, do edifício Joelma e as cruzadas. O incêndio do grande circo norte-americano em Niterói e o sacrifício dos cristãos no ano 177 em Roma. Dizia o mestre: enquanto a cidade via os rolos de fumaça e chorava em desespero, o além divisava a escada luminosa pela qual subiam os vitoriosos. Vitoriosos nas provas que escolheram para resgatar o mal praticado em existências pretéritas. Duas visões diferentes, meus amigos. Aqui nós na Terra só vemos a desgraça, a tragédia, a dor, o sofrimento, a perda. Mas nossos anjos guardiões certamente dirão: atravessada a porta estreita, meu filho, agora você vai ter paz. Podemos também comparar a morte, né? Ele falou bastante sobre a morte nesses resgates, né? Quer seja no individual, quer seja no coletivo. Podemos também comparar a morte com um barco que está partindo. Ficamos tristes porque ele leva alguém que amamos. Mas do outro lado, esse mesmo alguém está sendo esperado com muita alegria. Então, o mesmo barco que está partindo está também chegando. São duas visões, a materialista e a espiritual. Pensemos nesses exemplos. Considerações finais, agora já partindo para nossas considerações, né? Então, muitas vezes não entendemos o porquê de certos acontecimentos, pois focamos apenas no presente, na vida terrena. Devemos considerar o passado e o futuro, né? Abstrair do presente. Considerar então o passado e o futuro e ver expiações individuais, familiares e coletivas como instrumento de libertação das culpas. E pela incidência da lei de causa e efeito, temos que resgatar as faltas cometidas. Como é importante perceber nas leis do universo, divinas ou materiais, essa lógica, essa coerência entre faltas e resgates. Passamos a entender o porquê das aflições, que nada acontece por acaso, pois as aflições e sofrimentos que temos são justos, pois são as consequências dos nossos próprios atos. Se sofremos, é porque infringimos as leis do universo. A codificação afirma com veemência que nada ocorre por acaso, havendo um propósito, uma finalidade para tudo que ocorre no universo. No mundo, nos diz o Espírito Camilo, nos ensina, olha que bonita esta mensagem. No mundo, poderemos ter injustiça e injustos, mas jamais encontraremos injustiçados. E o pior erro é a cristalização moral, é congelar-se mentalmente naquilo que o fez sofrer. É entregar-se à culpa, ignorando que cada dia a vida lhe dá uma nova chance de despertar sua consciência, recomeçar e reparar seus enganos. Aquele que quer se corrigir, sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. O hoje está ruim por causa do ontem, mas o amanhã ainda está vazio, esperando nossa ação no presente, para que o amanhã seja melhor. Então, meus amigos, vamos lá. Mãos à obra. Mensagem final da obra Iluminação Interior do Espírito, né? Joana de Ângeles, por Divaldo. Muitos sofrimentos que existem na Terra podem ser modificados. A gente está falando isso desde o início. Desde o momento em que o ser humano altere a conduta emocional, dispondo-se à renovação e à coragem para os enfrentamentos inevitáveis. O não sofrer seria uma aspiração utópica, impossível de acontecer na escola terrena, em face do seu estágio de evolução. Vivemos no mundo de prova e expiações. Estamos aqui para sofrer, sim. Mas, adverte a mentora, ser feliz é bênção possível, mesmo nessa. Em qualquer conjuntura é possível, mesmo quando se está sofrendo, pelo conhecimento de que está se libertando. Então isso nos dá uma esperança, uma luz no fim do túnel, que nada mais é do que
a felicidade, né? É possível, sim. A gente sabe que está se libertando. E estamos caminhando para a felicidade suprema para a qual fomos criados. Lembre-se, fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Nossas fontes de pesquisas, e essas foram então as nossas considerações. Esperamos de alguma forma ter contribuído para a vossa reflexão. Agradeço mais uma vez pela oportunidade que me foi dada e pela paciência e atenção a mim dispensadas. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.